Buenas. Nessa sessão a gente vai falar sobre stablecoins e o que são. Na verdade, é um tipo de criptomoeda, como o próprio nome diz, stablecoin é uma moeda, uma criptomoeda estável. Qual que é a ideia dela? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com Bitcoin, ele tem uma volatilidade muito alta. Então, em determinados períodos, a volatilidade, comparando com o real frente ao dólar, a volatilidade do Bitcoin chega a ser 8 vezes superior do real frente ao dólar, que o real frente ao dólar já é uma volatilidade alta. Então, eu já imagino que nível de volatilidade nós estamos falando. E isso dificulta muito a negociação, a liquidez de certas criptomoedas. O que acontece? O stablecoin é uma solução que foi criada justamente para diminuir a volatilidade ou trabalhar com moedas menos voláteis, por exemplo, como o próprio dólar, mas no ambiente das criptomoedas, ou seja, em todo esse ambiente que a gente já está falando descentralizado, onde você não depende de um banco central para estar operando. E aí a vida fica mais fácil, porque imagina o seguinte: eu quero, por exemplo, comprar um Bitcoin, eu tenho que pegar os meus reais, transformar ele em Bitcoin através de uma exchange que eu vou comprar, isso é uma das formas. Aí que eu tenho esse Bitcoin, se eu quiser fazer uma operação comprando outra criptomoeda que está cotada em dólares, por exemplo, eu vou ter que fazer outra transformação. Ou se eu quiser transferir dólares de um para o outro, eu tenho como entrar no mercado tradicional de câmbio, que vai trazer mais custos, é mais demorado. Já com a stablecoin, eu consigo fazer isso na mesma velocidade que a gente faz as transações com as criptomoedas tradicionais. E essa é uma das grandes vantagens delas. Então, ao invés de, por exemplo, eu comprar dólares, eu compro uma stablecoin que é atrelada, ou como se fala também, pegged ao dólar. E existem algumas alternativas, como por exemplo a Tether ou Tether, que surgiu em 2014, foi a primeira stablecoin atrelada ao dólar, e outras que a gente vai ver agora, vou mostrar para vocês na internet. O que vocês estão vendo aqui é um estudo feito pelo pessoal da Block Data, onde eles fizeram relatórios separando algumas stablecoins disponíveis, e aí eles separaram, por exemplo, algumas stablecoins que são chamadas fiat-backed, ou seja, atreladas ou colaterizadas ou garantidas, por exemplo, por moedas como o dólar ou pelo euro. E aí vem o Tether, o USD Coin, tem a Trust Token também. Tem algumas que são lastreadas ou colateralizadas também em commodities. Então tem vários projetos de criptomoedas, stablecoins, lastreadas em ouro. Ouro costuma ser um dos ativos preferidos por alguns projetos de stablecoins. Você tem stablecoins lastreadas em outras criptomoedas, já que se você cria stablecoins atreladas às moedas tradicionais, às moedas fiat, você também pode ter, o fiat é o fiduciário, né? Você pode também ter stablecoins atrelados, lastreadas em outras criptomoedas. E tem também uma característica, alguns projetos de stablecoins que não tem o lastro físico. Então vamos entender que as outras categorias que vocês estão vendo aqui de stablecoins, essas 3 categorias que eu marquei aqui, os projetos têm lastro naquela moeda fiduciária, a fiat, ou em commodities, ou em outras criptomoedas. Mas você tem as baseadas em algoritmos. Isso quer dizer o seguinte: é uma criptomoeda que as pessoas vão negociando e ele vai usando algoritmos para manter a estabilidade daquela criptomoeda, ou seja, ele não tem o lastro físico como acontece nas outras. Então vou mostrar, por exemplo,
a primeira... só para mostrar a importância, se a gente olhar no site CoinMarketCap, a gente vê, por exemplo, a Tether, que foi a primeira stablecoin atrelada ao dólar, vejo que o preço dela está sempre por volta de $1, ou aproximadamente isso. Uma pequena variação de um lado do outro tem. Mas já é a terceira maior moeda aqui por capitalização de mercado, em comparação com as outras disponíveis, como, por exemplo, os primeiros colocados são Bitcoin e Ethereum. Então, e tem outras alternativas aqui, por exemplo, descendo aqui, a 11ª colocada, a USD Coin, é outra também stablecoin atrelada ao dólar, assim como a Tether, ou Tether, como quiserem aí. E esse é o site da Tether, ou Tether. E aí falando tudo justamente como ela foi criada e tal, ela tem uma outra alternativa, Tether Gold, que é baseada ou lastreada em ouro. E aquilo que a gente comentou, ao invés, por exemplo, eu comprar dólares, eu posso ficar no mundo das criptomoedas e comprar o Tether. Ela tem lastro, existe isso mesmo? Essa é uma dúvida que a gente sempre pode ter. Então eles têm aqui um update de transparência, o que ele chama de Proof of Funds, a prova que tem os fundos. Então ele tem um relatório que clicando aqui, eu já abri, falando, olha, onde está esse dinheiro, como é que ele foi criado, quem está cuidando, quem está observando. Então, e aí vocês podem depois clicar até para ver como tem o montante de circulação, e aí vai. E essa transparência é muito importante. A Tether, por exemplo, para você criar uma nova Tether, você precisa ter $1 ali lastreado. Então, para crescer essa base, eles têm que... Você vai lá, deposita o dinheiro, ele vai lá, compra mais dólares e vai guardando e vai armazenando isso e emitindo mais o Tether. Você não pode emitir mais essa moeda sem ter o lastro físico. Essa é a característica dessa stablecoin. É sempre o lastro. E aqui no Brasil, algumas alternativas. Eu pensei 2 exchanges aqui disponíveis no Brasil. Por exemplo, a Foxbit oferece a TrueUSD, que é uma stablecoin também ligada ao dólar. E o mercado Bitcoin, ele oferece a USD Coin, até que eu tinha mostrado para vocês na CoinMarketCap. Muito bom, pessoal. As stablecoins, então, são uma boa alternativa também, você diversificar a sua carteira, ao invés de efetivamente comprar dólares ou guardar em casa e tal, você pode comprar as criptomoedas, deixar lá na sua... armazenado em alguma wallet e tal, alguma exchange, e aí negociando, transferindo para alguém, com taxas menores e velocidade mais rápida, muitas vezes, que as alternativas tradicionais. Então, dê uma olhada, existem vários projetos com moedas diferentes. Fiquem de olho naquelas que têm lastro, diferente daquelas que são baseadas em algoritmos que não têm lastro. Às vezes o algoritmo não é bem escrito e pode ter um descasamento, e aí a gente dança. Então, cuidado com isso. Por isso, analise o histórico, veja o que fala, pesquise antes de fazer qualquer operação, tá bom? Até mais!